Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 11 horas e 33 minutos, a gente já volta com a participação mais uma vez de Fernando Palmeira. Nesse momento, o governador Paulo Dantas acaba de chegar no Palácio República dos Palmares para fazer a assinatura da sanção da Lei do Gás. Quando aumenta a competitividade, o que acontece? Diminui o preço. A Assembleia Legislativa ela foi fundamental, né? A deputada Fátima Canuto, a relatora do projeto, né, conduziu todo o trâmite legislativo com muita paciência, de maneira democrática, ouvindo todos, e nós chegamos hoje, nesse dia especial, para sancionar essa lei, que eu digo a todos vocês com muita alegria. É uma vitória conjunta e é uma vitória do povo alagoano. Doutor, com a nova lei, será possível expandir a distribuição de gás em Alagoas? Com certeza, nós vamos ter condições de ampliar a capacidade de investimento, inclusive para que o gás ele alcance o interior do estado de Alagoas. Inclusive, nós já estamos debatendo com a Algás, fazendo reuniões periódicas para apresentar o plano de investimento para 2024, que vai ampliar a canalização aqui em Maceió e também na região metropolitana do estado de Alagoas. Então, é um dia para se comemorar. Ontem mesmo eu estava conversando com o doutor Carlos, que pretende construir uma refinaria. Isso é muito importante, uma refinaria de pequeno porte. E precisa de um trabalho conjunto com a origem, porque ele precisa da matéria-prima. A origem vende o petróleo para a refinaria processa, vai gerar 300 empregos, vai alavancar o nosso produto interno bruto de maneira significativa, e nós já vamos iniciar, inclusive, depois desse evento, as tratativas com a origem e com o Carlos para a gente entrar num bom termo e desenvolver o nosso estado e até o final do nosso mandato entregar uma refinaria que vai ser um marco histórico. Geração de emprego, que essa lei traga novidade, e como é que está também a expectativa de Alagoas para o aumento da cadeia na geração de emprego? E outra coisa, energia limpa, né, governador? Olha, energia limpa, lógico, a gente aqui preserva a sustentabilidade de maneira inclusiva, cuidar do meio ambiente, promover desenvolvimento, é uma exigência do mundo e nós estamos seguindo o que o mundo está fazendo, o que o presidente Lula tem conduzido também no governo federal e tem demonstrado toda essa necessidade para que os estados e os municípios também sigam na mesma linha. O compromisso da iniciativa privada é nos ajudar a atrair novas empresas para Alagoas, empresas que utilizem o gás natural. E essas empresas, elas vão se interessar de vir para cá. Por quê? Porque aqui nós temos o benefício locacional, que o Estado dá ao terreno, temos os benefícios fiscais, onde o Estado diminui a cobrança de impostos, e nós vamos ter o gás natural mais barato do Brasil. Então, esse conjunto faz com que a empresa ela viabilize o seu negócio e se anime para vir para Alagoas e coloque a operação em funcionamento o quanto antes. Eu não tenho dúvida que esse marco é um marco histórico e fundamental para o desenvolvimento do nosso estado. Gás de cozinha, ou seja, gás doméstico, gás para a frota, gás veicular e também, como Vossa Excelência disse, o gás industrial. Isso vai ser muito importante para esse dinamismo do Parque Industrial de Alagoas. Com certeza, porque além de fomentar o desenvolvimento, além de gerar emprego, a gente vai ter a condição também de vender gás mais barato para quem mais precisa. Então, à medida que isso acontece, as pessoas pagam menos gás e sobra dinheiro para ir para o supermercado, para gastar de outra maneira e fazer a roda da economia girar e fomentar o desenvolvimento à medida que você aumenta a capacidade de renda da população mais humilde. Mas, além disso, no dia de hoje, nós vamos assinar um projeto de lei que vai conceder vários benefícios fiscais para os empresários e para toda a população de Alagoas.
A Renata está de parabéns, a nossa secretária da Fazenda. O secretário Vitor estão de parabéns, o secretário Kiko Suruagi também. Nós vamos ter, minha gente, o cashback para o agricultor familiar. O que é que isso significa? Se o cidadão comprar do agricultor familiar, pedir a nota fiscal do agricultor familiar, ele vai ter um retorno da Secretaria da Fazenda. Estamos avaliando qual vai ser o percentual desse retorno, mas isso já está definido. O que é que nós queremos com essa medida? Que as pessoas comprem da agricultura familiar, mantenham o homem no campo, gera emprego nas áreas rurais, né, e promove desenvolvimento. Ao mesmo tempo, o cidadão que está estimulando o crescimento econômico, ele tem um retorno desse imposto para ele fazer o que ele bem desejar. Outra coisa é que nós vamos isentar o pagamento de IPVA para quem comprar carros novos, elétricos e híbridos. Isentar. É uma medida moderna que a gente quer estimular a sustentabilidade, quer estimular a preservação do meio ambiente e acredito que é dos poucos estados que já tomou essa medida e essa construção foi feita de maneira democrática, ouvindo todo mundo, como a gente sempre faz. Então são medidas assim que ajudam o setor produtivo, mas ajuda a população que mais precisa. Ainda tem a terceira, que eu considero, tem outras medidas, mas essas três são as mais importantes. É quando o empresário esquecer algum pagamento, o contador, de alguma maneira, cometeu algum erro, ele vai ter a oportunidade de maneira espontânea, ir até a Secretaria da Fazenda, corrigir o erro e não vai pagar multa nem juros. Então, o dia de hoje é um dia de muita alegria e um dia de felicidade, porque nós estamos levando esse belo estado de um povo maravilhoso adiante. Só para finalizar, governador, o senhor acredita que essas ações inovadoras refletem na geração de emprego que coloca Alagoas hoje como o segundo estado do Nordeste que mais gerou emprego nesse semestre? Não, com certeza. O Alagoas vai crescer 7,2%. O Nordeste vai crescer 3,2% e o Brasil 3%. Para vocês terem ideia, o estado que mais reduz impostos em todos os estados é Alagoas, que tem um plano mais arrojado. E foi o estado, até agora, na arrecadação de ICMS que mais cresceu entre os 27 estados da federação. Então, o que é que isso significa? Você tem que atrair as empresas, cobrar menos impostos, as empresas vão comprar matéria-prima, vão comprar os seus insumos, vão gerar empregos diretos e essa cadeia produtiva vai para o comércio, vai para o setor de serviços, vão para praias, vão para os cinemas e aí esse dinheiro volta em forma de arrecadação para o estado de Alagoas e é por essa razão que o estado está crescendo em níveis extraordinários, porque quem cresce a 7% a nível de Brasil são países como a China, a África do Sul, a Índia, né? Países que estão em total expansão econômica. Fátima Canuto também, a relatora do projeto, nos fala sobre a importância. Extremamente, com muita responsabilidade, por estar tendo que relatar uma lei tão importante para o estado de Alagoas. Porque essa lei, nós estávamos quase em último lugar no ranking da lei do gás. Nós éramos terceiro, de baixo para cima. E com essa nova lei do gás, nós passaremos a ser a melhor lei do gás do Brasil. Isso é o divisor de água de Alagoas. Isso gera para as empresas, para as indústrias, mais segurança jurídica. E com isso também
mais investimento para Alagoas e aí trazendo mais emprego e renda. Parabenizar ao governo do estado por ter mandado e construído essa lei, que foi construída por várias mãos. Não foi uma coisa única do governo do estado. A Secretaria da Fazenda, o secretário Vitor, os produtores independentes de gás do Brasil todo, a Algás, a SAL, a Assembleia Legislativa, todos participando de forma efetiva na construção dessa lei tão importante para o estado de Alagoas. E na Assembleia, capitaneado pelo nosso presidente Marcelo Vitor, e com a ajuda muito importante do nosso líder, o deputado Silvio Camelo, e dos demais deputados. Muito bem, né, gente? Importante a assinatura a sanção dessa lei, na verdade, né, que vai colocar o nosso estado aí no topo do ranking, tá bom? Olha, com o feriado prolongado já se aproximando, muitos trabalhadores já começam a se movimentar para angariar uma folga maior em acordos com os empregadores através do uso do banco de horas. A gente vai entender melhor como esta ferramenta funciona, recebendo aqui no nosso estúdio o advogado trabalhista Henrique Messias, já está aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vindo, Henrique. Primeiro, explica para a gente o que é o banco de horas e para que ele foi criado. Perfeito, Porlane. Bom dia aos amigos que nos acompanham através da TV Mar. Então, Porlane, o banco de horas nada mais é que um banco, vamos imaginar uma conta bancária, em que o trabalhador abre aquela conta quando é contratado pela empresa e, a partir do momento que ele começa a trabalhar em horas extras, ele está fazendo depósitos naquela conta. Então, num determinado dia ele trabalhou 2 horas extras. A conta daquele banco de horas ela é acrescida de 2 horas. Outro dia ele trabalha mais 2, outro dia ele trabalha 1 hora extra, outro dia ele trabalha 30 minutos. Então, aquele saldo do banco de horas do trabalhador vai aumentando. E ele vai chegar num momento que ele vai ter, por exemplo, 8 horas extras naquele banco. Ele vai ter um saldo de 8 horas positivo. Essas 8 horas podem ser usadas, esse saldo, para que seja concedida uma folga compensatória ao trabalhador, Porlane. E aí o trabalhador deixará de prestar serviços em um dia, porque ele tem um saldo positivo de 8 horas, ele vai compensar com a concessão dessa folga. Pois é, mas aí a concessão desta folga, como ela pode ser feita? O trabalhador pode dizer, olha, eu vou utilizar a minha hora extra, o banco de horas, para poder compensar, por exemplo, na sexta-feira, né, que é o feriado que acontece amanhã, está todo mundo de olho, né? O feriado é amanhã, mas muita gente quer folgar na sexta-feira também. Ele pode fazer isso? Veja, é muito comum, né? A gente tem um feriadão, amanhã, como você disse, é feriado, na sexta-feira os trabalhadores querem fazer, emendar, né? Querem tornar esse feriado, transformá-lo num feriadão, e é muito comum que os trabalhadores queiram fazer essa compensação na sexta-feira. No entanto, quem define a data em que a compensação vai acontecer é a empresa, é o empregador. De acordo com a necessidade do serviço, de acordo com a adequação, né, do serviço dentro da empresa. Se a empresa, por exemplo, fechar as portas, ela pode sim conceder folgas aos trabalhadores. Se ela tiver uma demanda menor, ela pode conceder essa folga aos trabalhadores na sexta-feira para que esse feriado se transforme num feriadão. Mas quem define isso, Porlane, é sempre o empregador, é sempre a empresa. O trabalhador pode pleitear, pode buscar, fazer um acordo com a empresa para ter essa folga compensatória na sexta, mas isso vai depender da aceitação do empregador. Muito bem, tem que ter um comum acordo entre empregado e empregador, não é isso? Perfeito, exatamente isso. Agora diz, então é legal fazer essa troca de horas extras pelo banco de horas? Isso, certo? exatamente. Agora, quando é banco de horas e quando não pode, o que não pode ser considerado banco de horas? Explica pra gente. Perfeito, Porlane. As horas que podem ser lançadas no banco de horas são as horas extras. Aquelas horas que o trabalhador trabalha mais em um dia normal de trabalho. Se eventualmente esse trabalhador trabalha num dia que não era para ele trabalhar, exemplo, uma folga semanal, um domingo, geralmente as folgas são no dia domingo, né? Ele não deveria trabalhar no domingo, mas ele trabalha, ou ainda um feriado, quinta-feira, amanhã é feriado, e ele presta serviços no feriado, quando ele não deveria trabalhar, essas horas trabalhadas na folga ou no feriado não vão para o banco de horas. A folga trabalhada semanal, a empresa precisa compensar na mesma semana ou precisa pagar em dobro aquelas horas, sem ir para o banco de horas. O feriado também, ou a empresa compensa com a concessão de uma outra folga integralmente, ou terá que pagar em dobro o feriado trabalhado.
Então, folgas semanais e feriados não são lançados no banco de horas. Existe diferença se esse feriado é nacional, estadual ou municipal? Não, não existe diferença. A gente só precisa atentar para o seguinte, Porlane. Os feriados para o trabalhador da iniciativa privada, para o empregado com carteira assinada, estão previstos na legislação federal. Então, aquilo que está na legislação federal é aplicado para o trabalhador da iniciativa privada. Vou dar um exemplo. A gente tem agora o feriado de 2 de novembro, mas a gente tem também o feriado no dia 20 de novembro, que é um feriado estadual. Mas a lei federal diz que somente a data magna do Estado é feriado para os trabalhadores da iniciativa privada. A nossa data magna em Alagoas é dia 16 de setembro e não o dia 20 de novembro. Portanto, o dia 20 de novembro para os trabalhadores da iniciativa privada é um dia normal de trabalho. Muito bem, agora esse banco de horas, ele pode servir também para a empresa em casos de atrasos ou faltas que não sejam justificadas, não é isso? Sim, sim. Digamos que aquele trabalhador tem aquele saldo positivo de 8 horas e ele atrasa e ele falta. A empresa pode descontar desse saldo positivo esses atrasos ou essas faltas, ou a empresa pode ainda descontar do salário do trabalhador esses atrasos e essas faltas. Por quê? Porque a empresa é quem define quando aquela compensação vai acontecer. Se ela definir que aquele atraso ou a falta será compensado, ela faz o desconto do banco. Se ela entender que não deve ser compensado, mas deve ser descontado da remuneração do trabalhador, ela faz o desconto do salário. Agora, esse desconto do banco de horas, Henrique, ele precisa estar definido em convenção coletiva da categoria? Veja, até 2017, a adoção do banco de horas, ela só era admitida, em 2017 a gente fala de reforma trabalhista, né, ela só era admitida se houvesse um acordo coletivo com o sindicato ou uma convenção coletiva. A partir de 2017, se admitiu que o banco de horas fosse previsto no contrato individual, o contrato de trabalho que o trabalhador assina quando é contratado. Então, é preciso que haja um contrato de trabalho com a previsão do banco de horas ou ainda um acordo ou convenção coletiva. Nessas condições, o banco de horas pode ser adotado. E qual a validade dessas horas que a gente tem nos bancos de horas? Perfeito. Quando a gente tem, Porlane, um contrato individual, contrato de trabalho, o prazo de compensação é de 6 meses. Quando é um acordo com o sindicato ou uma convenção coletiva, esse prazo passa a ser de 12 meses. E se a empresa não fizer essa compensação em 6 meses ou em 12 meses, ela precisará pagar essas horas extras normalmente. Então, é preciso todo mundo ficar atento, tanto a empresa, né, tanto o empregador quanto o empregado, a essa situação. Dá para curtir, então, o feriadão, né? Se entrar em acordo, dá, né? Dá com certeza. Principalmente aqueles trabalhadores que têm esse saldo de banco de horas, a opção, né, por conceder a folga ou não é da empresa, mas é importante que a folga seja concedida, para que o trabalhador possa, sim, ter o seu descanso, possa ter o seu feriadão e volte na segunda-feira com as energias recarregadas. É verdade. Muito obrigada, Henrique, pela tua participação aqui. Tá Por bom? nada, minha amiga. Olha só, gente, a Escola Superior da Magistratura aqui de Alagoas, ESMAU, lançou na tarde de ontem um livro em homenagem ao professor e desembargador Fernando Torinho. O lançamento aconteceu na sede da ESMAU, com a presença de diversas autoridades. O e-book, chamado Ciências Criminais e Constituição, Estudos em homenagem ao professor José Fernando Lima Souza, é uma obra acadêmica que reúne experiências jurídicas para embasar estudos relacionados ao direito criminal. O evento contou com a palestra do ex-presidente e ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins. Eu fico muito feliz que é um lançamento hoje de um livro virtual, na época da otimização, mas principalmente na homenagem ao professor e desembargador Fernando Torinho. É um homem que serve de exemplo não só para Alagoas, mas para o Brasil. É um jurista de escola que eu sempre aprendi com ele no tempo das universidades, da Universidade Federal de Alagoas, e tenho como exemplo. Eu até digo em todos os recantos deste país que Fernando Torinho, para mim, foi o meu pai espiritual, porque ele me ensinou na universidade, me ensinou para os concursos e depois trabalhamos juntos no escritório da advocacia. E eu tive o prazer, posteriormente, de ter o Fernandinho, o nosso presidente, também no nosso escritório e trabalhamos juntos, aprendemos juntos. E hoje tenho a felicidade de tê-lo como presidente do Poder Judiciário de Alagoas. Ou seja, Alagoas de festa. Todas as vezes que nós implementamos tudo que possa melhorar a atividade do Poder Judiciário, um judiciário próximo do cidadão, é um judiciário de mãos dadas com a cidadania.
Presente no momento, o desembargador Alberto Jorge Correia de Barros Lima, um dos autores do livro, falou sobre a homenagem ao jurista. Nós partimos de um convênio do Tribunal de Justiça com a Universidade Federal de Alagoas e a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Alagoas, a FDA. Então, a partir desse convênio, que foi elaborado com o propósito, inclusive, de fazer com que pessoas do judiciário participassem do curso de mestrado, que é uma pós-graduação em sentido estrito, a partir daí, nós entendemos também razoável fazer com que a ESMAL se oferecesse para que pudesse editar obras destinadas à produção acadêmica desses alunos. Então, nossos alunos da universidade, eles fizeram aqui um trabalho, junto comigo, eu também publiquei, para a academia, voltado para a academia, claro, voltado também para as questões relativas às decisões judiciais, e nós resolvemos fazer uma homenagem a um professor da casa, que também foi presidente do Tribunal de Justiça e nomeia a Escola da Magistratura, que é o professor Fernando Lima Souza. Também o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas e filho do homenageado, Fernando Tourinho, conversou com a imprensa sobre a honraria ao pai. Eu diria que é um momento de muita satisfação, não só para mim, para toda a minha família. Essa homenagem que a escola está prestando ao meu querido e saudoso pai é um livro, um e-book, e que onde ele está sendo homenageado. É sempre uma emoção muito grande, somente aqui na escola. Na escola, na verdade, foi o local que o meu pai dizia que era o futuro do judiciário. Ele dizia que tinha que fazer essa escola porque o judiciário, para crescer, ele precisava qualificar melhor os seus servidores e magistrados. E aqui antes, no passado, era um fórum criminal. E saiu do fórum criminal para ser uma escola. Todo o prédio hoje é uma escola superior da magistratura. Na verdade, pensando, tendo uma visão de futuro para qualificar melhor os seus servidores e magistrados. Por isso que eu digo sempre hoje que a escola tem que se transformar num canteiro de cursos. Cursos para qualificar, porque qualificando, tendo um servidor mais preparado, um magistrado mais preparado, nós vamos produzir mais em prol da sociedade alagoana. O direito, ele tem muito essa questão do legado. Então, de certa forma, estamos falando do legado de um homem que constrói a sua carreira jurídica em Alagoas e, ao mesmo tempo, agora passa a ser observado com as suas ações, as suas atitudes, o seu trabalho também no mundo jurídico? Olha só, eu diria para você que eu sou suspeito para falar dele, porque para mim é uma grande referência. Meu pai, para mim, foi tudo, uma grande referência, e acho que ele deixou um legado muito significativo aqui para Alagoas. Na verdade, foi advogado por quase 29 anos, advogou, depois foi magistrado, passou por todos os cargos dentro da magistratura, não só no Tribunal de Justiça como no TRE, e por onde passou, ele deixou sua marca. E uma das marcas, ele era muito interessado na educação. Ele queria que os servidores e magistrados, dizia sempre que para você se transformar numa pessoa intelectualmente independente, você tinha que ter conhecimento. E conhecimento através dos estudos. Por isso que ele investiu maciçamente aqui na escola, e hoje, inclusive, temos a honra de ter o nome dele no frontispício aqui da Escola Superior da Magistratura. Pois é, gente, reta final aqui do nosso programa, e a gente agora vai acompanhar mais uma análise do jornalista Edivaldo Júnior. E o tema hoje é a maior empresa de Alagoas. Olha, eu estou aqui em Coruripe, litoral sul de Alagoas, e é aqui que fica sediada, segundo um ranking da revista Exame, a maior empresa de Alagoas. Eu estou com o Mário Lorencato, que é o presidente do Grupo Coruripe. Mário, para mim foi surpresa, Grupo Coruripe, usina Coruripe, nesses tempos todos e que tantas mudanças na nossa economia, uma usina, um grupo, né, da cana-de-açúcar representa a maior empresa de Alagoas. É isso mesmo? O nosso setor é quase um terço do PIB de Alagoas. A Coruripe, o faturamento do nosso grupo é por volta de 4 bilhões de reais. Então, a gente tem uma participação importante no PIB de Alagoas e do nosso setor. A Coruripe é a maior empresa e de faturamento a Coruripe é a maior empresa do estado. Só para a gente falar um pouco, a usina Coruripe aqui é a maior, aqui a usina Coruripe em Alagoas, sediada aqui no município de Coruripe, é a maior
unidade industrial do setor sucroenergético do Norte e Nordeste? Sim, ela é a maior. Tipicamente, as usinas aqui do Nordeste, elas processam entre 1 a 2,5 milhões de toneladas por safra. A Coruripe, na unidade de Coruripe, ela processa 3.400.000 toneladas. Então ela é a maior usina do Norte e Nordeste no nosso setor. Algo como 2 em 1 ou 3 em 1, mas é 4 em 1 porque você também tem outras unidades lá em Minas Gerais, são 4 unidades em Minas. Sim. Alagoas ela tem uma restrição aqui na faixa do litoral, que é onde a faixa tem mais, está nas melhores condições para o plantio de cana-de-açúcar. É uma faixa estreita de terra, então a gente tem dificuldade em ter acesso à terra. Se a gente pudesse crescer aqui em Alagoas, obviamente cresceria, mas tem outros grupos, outras usinas, é difícil achar mais terras para expandir o grupo aqui. Aí houve uma expansão no estado de Minas Gerais e no Mato Grosso do Sul, então ela cresceu muito. Quando há 25 anos atrás, a Coruripe moía 2,5 milhões e só em Alagoas. Hoje ela moe 3.400 aqui em Alagoas e está moendo 12,5 milhões de toneladas em Minas Gerais. Lá tem mais condições de crescimento. A sede em Alagoas? A sede em Alagoas. Os acionistas são alagoanos, o grupo tem um DNA alagoano, tem sotaque alagoano, embora eu seja paulista, mas é um grupo tipicamente alagoano. É verdade, Mário, que alagoano ensinou o paulista a plantar cana? Sim. Não só ensinou, mas se você vê a expansão, hoje a fronteira do setor sucroenergético é Minas Gerais e Goiás. E quem desbravou lá foram os grupos alagoanos. Foi João Lira, foi Dr. Carlos Lira, foi Bob Lira, os Vanderleis. Eles é que abriram o caminho. Pernambucano também aí no meio, né? Um ou outro, mas é mais alagoano. Os alagoanos, nesse ponto, eles foram mais desbravadores. A usina Coruripe tem quantos anos? Coruripe em 2025 vai fazer 100 anos. 100 anos. Primeiro centenário da Coruripe. O doutor Técio lá era do comércio, inventou esse negócio de usina, deu certo? Deu certo. Tem mais tempo pela frente? Como a usina, o grupo segue? Sim, segue. 100 anos, uma carinha de nova aí, inovando muito. Pensa que açúcar ia estar o açúcar provavelmente tem desde o descobrimento, essa indústria tem estado numa relevância econômica do país. O Brasil tem vocação para fabricação de plantio de cana, fabricação de açúcar, e eu acredito que a gente vai continuar aí muito tempo ainda. Então a usina Coruripe, maior empresa de Alagoas, investe em Alagoas investe na usina, é uma parceria boa para o nosso estado também. Sim, aqui no sul do estado, nós temos um papel importante na geração de renda e emprego. Eu fico feliz porque agora o Coruripe começou a atrair outros investimentos, vem uma fábrica de motores elétricos aí, tem a Vila Galé que vai montar um resort aqui no Coruripe. Então o crescimento vem de outro, tem a indústria de petróleo também é importante. Então está diversificando mais, mas ainda é uma alavanca importante de emprego e renda na região. Vamos agora, gente, ver como é que anda a política, né? O nosso cenário político no estado de Alagoas, agora com a análise de Mozart Luna. E vamos às informações, começando aqui com a ação ambiental realizada ontem pelo governo do estado de Alagoas, através da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que foi o lançamento do programa Pneu Inservível, tem destino certo em Alagoas, isso mesmo, com a inauguração de uma máquina de trituração de pneus inservíveis pela empresa Alagoas Ambiental, que é parceira nesse projeto. Então, haverá pontos de recolhimento de pneus em todo o estado de Alagoas, em todos os municípios. Inclusive, essa relação dos pontos de recolhimento de pneus inservíveis está
no nosso blog, lá na Gazeta Web, o blog Meio Ambiente Turismo. Você vai acessar lá e saber onde pode entregar este pneu inservível que está lá no meio ambiente gerando certo problemas de saúde, inclusive são criatórios, né, de mosquito da dengue, da chikungunya. Então vamos recolher esses pneus, entregar nos pontos de entrega desse programa do governo do estado para que sejam triturados, certo? Para que não fique no meio ambiente. Grande ação do governo do estado de Alagoas em parceria com a Alagoas Ambiental. Inclusive a Alagoas Ambiental já inaugurou mais uma turbina de geração de energia elétrica a partir do biogás lá na CTR de Craíbas. E essa máquina de trituramento de pneus está funcionando aqui na CTR do Pilar, na região metropolitana de Maceió. Vejam as imagens aí, com exclusividade. Isso é muito bom, o meio ambiente agradece ações como esta, né? Vamos a Penedo do Baixo São Francisco, que vai realizar a 13ª edição do Circuito Penedo de Cinema. Começa dia 13 e vai até o dia 19 de novembro. Grande programação de exibição cinematográfica, certo? Também apresentações culturais e musicais. Prepare aí a sua mala, a sua mochila, né? E vá para Penedo. Se hospede, claro, nos hotéis melhores que tem lá, que é o Hotel Rochedo e o Hotel São Francisco, que passa a ser nosso parceiro também comercial a partir de agora. O Hotel São Francisco, maravilhoso, 61 anos de criado, viu? Grande. Então, nós temos uma reportagem boa no nosso programa Circuito Mundo. Bom, vamos a Piranhas, que também está realizando ações ambientais. O prefeito Tiago Freitas instalou, né, determinou que a sua equipe instalasse em todo o município, certo, pontos de entrega voluntária de material reciclável, garrafa PET, plásticos, papelão, também até material eletroeletrônico, bateria, televisão. Tudo isso aí será recolhido, não ficará no meio ambiente Piranhas, porque tem os pontos de distribuição. Isso é consciência ecológica de proteção ao meio ambiente que todos devemos ter para preservar o nosso planeta para as futuras gerações. É uma responsabilidade nossa, né? Vamos falar um pouquinho de política? Vamos lá. Voltamos a Porto de Pedras, que tem sido manchete, certo? Política nos últimos dias, com a desistência lá do empresário Caio Shoa, de disputar a prefeitura, que era o candidato do prefeito Henrique Vilela, que agora está sem candidato, né? Não tem candidato, até agora não apresentou nenhum. E aí Caio Borghetti, que é o outro Caio, que é do MDB, também do MDB, ele está agora aglutinando todas as forças que ficaram órfãs, vamos dizer assim. Então, várias lideranças políticas, inclusive caciques políticos, já disseram que estarão com ele junto na eleição para prefeito 2024 em Porto de Pedras. E o Caio Borghetti mandou aí um recado aí para todos os empresários de turismo. Fiquem tranquilos, a relação de respeito entre sua gestão e eles haverá, certo? Porque o empresário de turismo é quem gera emprego, gera renda e também desenvolvimento. E o respeito tem que haver do gestor para com o empresário, tá certo? O recado está dado, né? E parabéns. Bom, sábado temos aí o programa Circuito Mundo com o 2º capítulo da reportagem O Santo Grau. Não percam, a partir das 11h30, na TV Mais e na gazetaweb.com. Política e Integração de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã. Obrigada, Mozart, pelas suas informações. A gente vai encerrando o TV Mar News de hoje. Obrigada pela tua companhia. Lembrando que a gente volta a se encontrar amanhã. É feriado, mas a gente vai estar aqui, viu? Passando para vocês toda a questão da movimentação das estradas, como é que estão as nossas praias também e como que vai ficar os cemitérios aqui da nossa capital. Amanhã a gente faz a cobertura completa desse feriado para vocês e eu lhe aguardo às 11 horas aqui no canal 525 da NET Claro. Até lá!